No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês a respeito do fenômeno dos movimentos sociais. Os movimentos sociais não são um fenômeno novo, apesar de que muito da mídia tenta passar que é um movimento, que é uma coisa. Não é. Temos que lembrar que a própria Revolução Francesa ela se iniciou com movimentos sociais de reivindicação por comida, por melhores condições, de classes até bastante desfavorecidas na sociedade francesa ali do século XVIII. O próprio movimento abolicionista no Brasil também foi ali por 20 anos toda uma manifestação social. Não foi uma questão simplesmente da caneta da princesa Isabel, que em 1888 decretou a abolição da escravatura no Brasil. Tem um forte movimento social que desembocou finalmente uma pressão política para que aquilo acontecesse, que já estava até muito atrasada na nossa história, infelizmente. Então, os movimentos sociais eles têm algumas características, que isso é estudado. Uma manifestação de um partido político é um movimento social? Não é. Uma manifestação legítima, todos eles são essas manifestações legítimas, de uma associação de classe, também não. Uma manifestação, por exemplo, de funcionários públicos que estão ali reivindicando melhores condições, é um movimento social? Também não. O que caracteriza o movimento social é que você não pode haver assim, bandeiras partidárias de partidos políticos, de associações. Isso não se caracteriza por um movimento social. O movimento social se caracteriza por uma reivindicação que surge ali naquele tecido social. E veja, pessoas que não se conhecem, aglutinadas por alguma força que diz, olha, vamos fazer uma manifestação dia tal, vamos fazer uma paralisação, assim, essas pessoas se sentem impelidas a ir até ali, sem bandeira, sem de uma facção, de uma associação de classe, de um partido político, que seria legítimo, vou ressaltar aqui, que seria legítimo como reivindicação, mas isso não caracteriza o movimento social. O movimento social é uma coisa fluida. Pessoas entram naquela manifestação, como pessoas na próxima manifestação sobre o mesmo tema podem não ir. Então não há necessariamente uma coordenação que diz assim, olha, associação dos professores, você tem que ir, hein? Porque vai ser votada a lei e tal, você tem que ir, hein? Então se você vai na primeira manifestação, você vai na segunda manifestação e tal, isso não é movimento social. No movimento social há um efeito catalisador que se aquele tema consegue ser capturado no imaginário de todas aquelas pessoas que estão participando, vai havendo um efeito como se fosse uma bola de neve. Aquelas pessoas que foram naquele evento contam isso para as pessoas do seu relacionamento que não foram, que até aquele momento estavam neutras, mas que se sentem assim, impelidas, assim, puxa, na próxima vez eu gostaria de ir. E aí elas passam a aderir às próximas manifestações. O que não quer dizer que algumas pessoas não vão àquilo. Então, isso é uma característica do movimento social. Pessoas vão, pessoas saem, mas se aquela causa começa a realmente ter um vigor, mais pessoas entram do que saem. Isso aconteceu no Brasil, por exemplo, naquelas manifestações de 2013, que começaram por um motivo simples, que era a questão do aumento das passagens de transporte na cidade de São Paulo, mas aquilo reverberou, outras pessoas encaixaram as suas pautas naqueles movimentos de protesto, e aquilo gerou assim, uma coisa assim, nunca vista no país. E isso é um movimento social. Da mesma maneira que eles se formam, depois eles se desvanecem, eles desaparecem. Então, vou colocar aqui alguns dados mesmo, do levantamento que eu fiz em loco, que eu gosto muito de pesquisa de campo, gosto muito de etnografia, conversando com as pessoas às vezes, em loco, então, no 7 de setembro agora de 2021. Eu até fiz um cálculo, com estimativa diária e tal, em loco, passeando ali por vários daquelas ruas, daqueles ambientes, e cheguei à conclusão de que provavelmente, fazendo uma estimativa conservadora, deveria ter 400 mil pessoas ali.
por toda a medição ali que eu fiz, fazendo um cálculo, né, de pessoas por metro quadrado, largura das ruas, e fotografando e vendo realmente em loco o que estava acontecendo, não só na Avenida Paulista, na calha principal, mas nas adjacências, que são as ruas transversais e paralelas, e em vários estabelecimentos ali, onde as pessoas, pelo forte calor, estavam ali também aguardando. Ali, algum momento, algumas pessoas vão até ao local principal ali das manifestações, tem carro de som, depois eles vão para alguns bares, para alguns restaurantes, para alguma coisa assim, e depois eles voltam e ficam. Então é uma coisa fluida, é muito difícil de você simplesmente com uma fotografia aérea dizer, não, tem 100 e poucas mil pessoas, como foi divulgado, né? Uma característica desse movimento social é que não há ali realmente uma coordenação, apesar de que evidentemente existem coordenações locais de ônibus que vem de alguma cidade, algum grupo específico que se conhece, mas isso não é a maioria, né, que está ali. Aquela grande massa que é possível se vê motivada por estímulos que são comuns. Então, o que eu pude observar nisso ali? A questão presente da religiosidade, que foi em vários momentos apresentados ali, com orações e atos ali e tal, porque o Brasil tem um lado de uma religiosidade já histórica muito, muito forte, independente de qual seja a religião, né? O Brasil é multireligião, digamos assim. Outra coisa, os valores nacionais, né? Na grande maioria, mas na grande maioria, vêm símbolos nacionais que estavam muitas vezes adormecidos por muito tempo, que é a bandeira nacional, brasões, frases, personagens, o que não se vê em movimentos. Se nós compararmos, se vocês observarem, por exemplo, movimentos que eram o que não é um movimento social, é o que estava acontecendo simultaneamente lá no Anhangabaú, em São Paulo. Vejam a diferença: bandeiras partidárias, bandeiras ideológicas. Veja o vermelho, como o vermelho predomina, que é uma característica ideológica realmente dos progressistas, né? Outra característica que em loco pode se perceber é que nessa questão do movimento social se leva para um movimento desse, como por exemplo na Paulista, famílias inteiras. Então você via toda uma família inteira. Veja que eu coloco em vídeos aqui, que eu ali em loco eu filmei, crianças segurando bandeirinhas no colo dos pais e tal, coisa que você não vê na manifestação que estava ocorrendo ali no Anhangabaú. O que veja, não tem nada errado entre uma manifestação e outra manifestação. Eu não estou fazendo um juízo de valor comparando do ponto de vista qualitativo cada manifestação. Eu só estou mostrando o seguinte: do ponto de vista de movimento social, o que aconteceu na Paulista representa sim um movimento social. O que aconteceu no Anhangabaú é um movimento partidário e ideológico, o que não tem nada errado com isso. Ele tem todo o direito de se manifestar ideologicamente e partidariamente num espaço público que estava ali. Mas nós não podemos igualar esses atos no mesmo padrão. Outro efeito bastante nítido num movimento desse como movimento social é que ele é muito mais espontâneo e emocional. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui que vou colocar aqui rapidamente, quando, por exemplo, os helicópteros estavam trazendo ali as autoridades, né, do governo federal, chegam realmente ali na Avenida Paulista e fazem um sobrevoo até para mostrar que, olha, nós estamos chegando e tal. Todo o glamour que isso causa em toda a manifestação, porque a massa está ali ansiosa por esse momento. Outra característica do movimento social, que ele é muito motivado por esse elan, que é chamado um elan social que conjuga todo mundo, e que por isso que a sociedade é feita assim, seu centro de valores, de conceitos. Então, por mais que muitas vezes se tenha dito, não, mas ali talvez seja não é a maioria da população. Sim, não é a maioria que se manifesta e que vai, mas eles acabam catalisando
outras pessoas, todas as fotos, as imagens vão ser mostradas para as famílias dessas pessoas, para as pessoas que eles se relacionam, e isso acaba gerando um efeito catalisador. Então, essa é a diferença que eu quero mostrar para vocês. O movimento partidário daquele do Anhangabaú, ele é capaz de reproduzir esses atos sempre com as mesmas pessoas, sempre com os mesmos números de pessoas, porque são aquelas pessoas que estão ligadas àquela ideologia, aqueles partidos, aquelas associações de classe, né? Diferente do movimento social. O movimento social tem uma capacidade de capturar novas pessoas que se sentem assim: eu não quero ficar de fora, então eu vou nessa próxima manifestação.